Tá joia, então, pessoal. Estamos na aula 12. A aula passada ficou um pouquinho mal feita a aula. Eu vou repetir esse tópico aqui de prever reações. E hoje a gente já vai ver um tipo de reação específica, que é a SN. SN, na verdade, se escreve com maiúsculo e o N meio como se fosse subscrito, né? A gente chama isso de substituição nucleofílica. A gente vai ver com mais detalhes. Bem, então, falando ainda um pouco de reatividade da última aula, a gente vai lidar agora com um monte de reação. Então, eu vou ficar mostrando esquemas de reagente virando produtos. E, e geralmente, quando o que vai ser explorado nessas reações é a maneira que as reações acontecem. Então, é muito importante, principalmente quando a gente coloca reações químicas no papel, é mostrar como que a reação está acontecendo com o uso de seta. É mais ou menos o mesmo princípio que a gente viu de ressonância. É muito parecido. É praticamente quase o mesmo princípio, né? Então, o uso de setas em reações, a gente também vai lidar com a seta curva. E a seta curva com a seta inteira significa o movimento de dois elétrons. Então, pode ser um par de elétrons de um átomo desemparelhado, de um par de elétrons desemparelhado de um átomo, o eletronegativo, né? Pode ser uma espécie com uma carga negativa, que aí tem um par de elétrons desemparelhado a mais. Pode ser uma dupla, um par de elétrons pi. Pode ser até mesmo uma ligação simples quando ele está envolvido na reação. Então, vai sempre envolver dois elétrons. Esse outro tipo de uso de seta, que eu chamo de meia seta, né? Meia seta curva, ela vai ser pouco explorada porque ela está indicando o movimento de apenas um elétron. Esse tipo de uso vai ser presente exclusivamente em reações radicalares. Isso aqui eu já comentei na aula passada, então eu vou passar um pouquinho rápido. Tá, mas aqui, isso aqui é o que vai ser mais usado, esse tipo de seta aqui. Tá? A gente já vai começar a usar bastante hoje. Da mesma maneira que a gente usou essas setas para representar em estruturas contribuintes de ressonância, a gente vai usar para reações. Então, só relembrando um pouco o uso de setas, a gente sempre parte do par de elétrons, né? O movimento indica um par de elétrons aqui do oxigênio que vai virar uma dupla. Aproveitando uma outra regra que também vale para reações, na verdade vale para quase tudo, é a regra do octeto. E, então, se você vai fazer uma nova ligação aqui, você precisa desfazer para manter os 8 elétrons do carbono. Então, esse par de elétrons da ligação π vai ser rompida para virar uma carga, mostrando as duas estruturas contribuintes de ressonância. O uso de setas também pode ser usado para movimentar elétrons π. Então, aqui no anel benzênico, a gente está mostrando uma outra estrutura contribuinte de ressonância. Então, o par de elétrons vai para cá, a gente é obrigado que vá para cá, a gente é obrigado que vá para cá, e a gente tem a estrutura contribuinte de ressonância do benzeno. O sentido da seta. Então, a seta curva, a gente já está ciente do que consiste uma seta curva, é basicamente movimentar elétrons. A gente não move cargas positivas. Então, isso já está dizendo muita coisa, principalmente a segunda regra, que o sentido da seta, para onde ela vai, de onde ela sai, para onde ela vai, eu chamo de rico-pobre, mas de vez em quando isso não serve. Mas no inglês eles chamam de fonte de elétrons, geralmente uma fonte rica em elétrons, em direção a alguma espécie ou alguma região da molécula em que ele chama de sink. A melhor tradução aqui acho que é onde escoa o elétron, né? Onde ele vai receber os elétrons. Eu costumo chamar de rico-pobre, né? Uso essa regra rico-pobre. Então, os elétrons sempre vão sair de uma espécie rica. Então, o sentido das curvas, da seta, sempre vai sair do rico para o pobre. Então, elétron sólido, como eu já falei, pode ser um par de elétrons, pode ser de uma espécie que está neutra, pode ser uma espécie que está carregada negativamente, também é um par de elétrons, pode ser um par de elétrons pi, pode ser uma ligação simples, uma ligação covalente simples. E o elétron sink pode ser, por exemplo, usando a teoria ácido-base de Lewis, a gente pode ser um eletrófilo. Um eletrófilo pode ser desde um H+,
né? Um ácido, pode ser um carbono eletrofílico, um carbono mais, pode ser um elemento que tem uma densidade de carga positiva, não necessariamente uma espécie carregada, pode ser um átomo neutro, mas que tenha um caráter positivo. E eu acho que aqui tem mais coisas, mas eu não vou mostrar, senão vai ficar muito difícil. Então, isso aqui é uma das regras mais importantes, pessoal, para que vocês não errem, principalmente em exercícios e na hora de escrever reações. A direção da seta significa movimento de elétrons e sempre vai partir da fonte e para uma espécie que quer receber esse par de elétrons. Vamos fazer um exercício aqui, rapidinho. Aqui tem uma reação e eu vou mostrar o produto dela. Acho que vou ter que apagar. Ué, cadê a borracha? Cadê? Tá aqui. Vou tirar isso aqui que tá atrapalhando um pouquinho, né? Batendo o olho, pessoal, que tipo de reação que está acontecendo aqui? Alguém sabe? Eu tenho uma hidroxila e eu tenho o nosso querido ácido acético de novo. Isso, o Matheus já matou a charada, é uma reação ácido-base, normal. O ácido, aqui a gente tem a base, e o próprio nome do composto já diz tudo, né? Ele vai ser o ácido. Como eu sei que é uma reação ácido-base, então a gente vai ver como identificar rapidamente uma reação ácido-base, ou como a gente identifica outro tipo de reação, nucleófilo, eletrófilo, ou simplesmente uma quebra de ligação. Aqui a gente sabe que é uma reação ácido-base, porque a base aqui ganhou um hidrogênio, né? E o ácido perdeu o hidrogênio. Então, a teoria de Bronsted serviria aqui. Como que a gente representaria essa reação ácido-base utilizando setas? Então, a gente tem que identificar quem que é o rico e quem que é o pobre. Então, quem está rico em elétrons aqui, ó, é a hidroxila. A hidroxila. Isso, tá. Então, aqui seria o rico e o ácido é o pobre, mas tem uma parte específica do ácido que é a parte mais suscetível da reação. É o próprio hidrogênio. Tá? Então, aqui seria a parte pobre, mais pobre aqui da molécula. Apesar da gente ter também... Porque ele está ligado a um átomo muito eletronegativo? Isso. Então, é um hidrogênio ácido, né? A gente também tem um carbono eletrofílico. Quando estava dando essa aula de manhã, o pessoal perguntou por que não podia atacar o carbono, né? Então, o pessoal já está adiantando tópicos de mecanismos de reações orgânicas, que é a próxima disciplina. Quem for seguir o curso de Química, eu sugiro que vocês façam essa disciplina, porque ele dá algumas... ele explica melhor aqui a reatividade de carbono carbonílico. Né? A gente vai ver uma reação ou outra, talvez, mas aqui explica por que ele vai aqui ou vai aqui, né? Então, como é uma reação ácido-base, então aqui vai ser a parte pobre, e a seta, o jeito mais correto de representar a seta sem enrolação, rico ataca pobre. Essa é a seta que a gente costuma ver nos livros. Base ataca ácido. Esse hidrogênio, ele já tem uma ligação, e ele vai formar uma outra ligação aqui. Olhando aqui na cara dos produtos, você vê que essa ligação oxigênio e hidrogênio foi rompida. Então, a gente usa uma seta para representar a quebra da ligação. De novo, você tem uma ligação OH e você quer quebrar ela. Para onde que vai a seta? No sentido do hidrogênio ou no sentido do oxigênio? No sentido No sentido do oxigênio aí, nesse caso. Isso. Porque o oxigênio é mais eletronegativo. E também por causa da dica que eu dei aqui. Eu já dei a resposta do exercício, né? Então, aqui o par de elétrons foi para o oxigênio. Então, a gente usa a seta desse jeito. Ó. Eu estou indo bem devagar nesse lance de seta, porque isso aqui vai ser qualquer errinho, qualquer deslize já vai descontar uns pontinhos aí no conceito de vocês. Né? Então, tome cuidado a partir de agora do uso correto de setas. O Matheus Rezende está perguntando se, na verdade, é outro professor, agora eu não sei quem é que está dando. Ele vai ser oferecido de novo, as disciplinas desse quadrimestre vão ser oferecidas de novo no terceiro, mas eu vou dar FRE de novo, eu acho, no terceiro quadro, tá? Eu preciso dar mais FRE porque eu esqueci muita coisa aqui. Então, além de entender o que é a seta curva, de onde ela sai para onde ela vai, é também importante manter
em mente que a gente tem que obedecer sempre a regra do octeto. Vamos fazer um exercício aqui. Eu tenho duas reações idênticas, né? Tá dando esse isopropeno, vou chamar aqui isopropeno. Não é isopropeno, é isopropil. Dois, aí é 4, é isopreno, na verdade, né? Isopreno reagindo com cloreto de hidrogênio. Eu não vou chamar de ácido clorídrico porque ele não está em água. Cloreto de hidrogênio. Deve ser uma reação em fase gasosa, provavelmente. As duas reações têm os mesmos reagentes e têm os mesmos produtos. Então, eu tenho o íon cloreto e esse carbocátion aqui, que eu esqueci o nome, mas eu acho que é o... Vou chamar de carbocátion aqui. Carbocátion. Se não me engano, eu acho que é até arquivo etílico. Vou ver se é realmente... E aí eu tenho as duas... uso de setas aqui. Eu tenho duas formas... duas sugestões de setas aqui. Vamos chamar isso aqui de 1 e esse de 2. Qual que vocês acham que é o mais correto? O 1 ou o 2 quanto ao uso correto de setas, pessoal? Pode escrever no chat ou pode abrir o som aí, quem quiser. Qual a reação, qual mecanismo, né? Que, na verdade, está explicando como a reação está acontecendo. Então, é um mecanismo. Então, qual que é o mecanismo mais plausível aqui? Usando as setas desse jeito ou usando as setas desse jeito aqui? Isso, então... Eu acho que é o 2. Exato, Alex. Então, todo mundo, a maioria acha que é o 2, está correto. Por que não pode ser um, professor? Vamos ver aqui. Bem, eu estou formando íon cloreto, então algum momento a ligação hidrogênio e cloro precisa ser rompida. Se ele ficar com a carga negativa, a seta tem que ir na direção dele. Então aqui está certo e aqui está certo. É a mesma seta, né? Agora aqui o produto, o carbocátion, ele tem um hidrogênio a mais. Aqui ele está com 3 hidrogênios e aqui ele está com 2. E ele colocou essa seta do hidrogênio indo na direção do carbono. Só que como essa ligação é rompida na direção do cloro, esse hidrogênio, na verdade, ele é uma ligação covalente polar, né? E o hidrogênio, ele é pobre em elétrons, aqui ele é um hidrogênio eletrofílico, né? Um hidrogênio ácido. Então, o pobre não pode atacar o carbono. Então, o que está errado aqui, essa seta não está correta, o uso dessa seta não está correta. E para ajudar aqui, ele tentou obedecer a regra do octeto, né? Então, ele adicionou o hidrogênio. Então vou ter que quebrar aqui para o carbono. Só que quando você quebra uma ligação dupla e vai para o carbono, essa ligação dupla é um par de elétrons. Então ele deveria virar, ao invés de uma carga positiva, uma carga negativa. Então, também está errada essa direção aqui da seta, nesse uso de setas aqui. Tá? Não sei se vocês entenderam. Aqui o produto é uma carga positiva, então ele perdeu um par de elétrons e não ganhou. Aqui, esse sentido de setas, parece que ele vai ganhar um par de elétrons, né? O de baixo ele é mais correto porque a gente está usando agora aqui um par de elétrons da dupla. Então, elétrons P, ele está rico em elétrons. Eu vou colocar aqui o rico. E esse aqui é o pobre, o hidrogênio ácido, aqui, o hidrogênio aqui do HCl vai ser o pobre. Então, rico ataca pobre, vai formar... Então, eu vou quebrar essa ligação, vou usar esse par de elétrons para fazer uma ligação com o hidrogênio. Aí a ligação foi feita, está aqui. Só que esse hidrogênio não pode ficar com duas ligações, ou 4 elétrons. Então, esse par de elétrons foi rompido para ir no cloro. Certo? E nessa quebra da ligação, para ser usada para fazer ligação com o hidrogênio, esse carbono perdeu um par de elétrons. Então, se ele perder um par de elétrons, carga positiva. Tudo bem? A gente está indo bem devagar com essa parte de reatividade, com setas, que é um erro muito comum nessa parte na altura nessa disciplina. Agora, de novo, eu tenho mais 2 exemplos. Agora eu vou chamar isso aqui de... Vamos chamar de 1 e 2 também. Nesse outro caso aqui, esse item B, qual que vocês acham que é o mais correto? 1 ou 2? O 2. Isso. A Rebeca, Sara.
A Sara sempre acha que é o 2. Não tem certeza. Ela acha que é o 2 de novo. Isso. Exatamente. É esse aqui. E esse aqui não está correto. Tá? Essa seta aqui está até correta, né? Porque você tem um par de átomos π, pode quebrar aí para o oxigênio e ficar com uma carga negativa. Só que uma vez que você faz isso, você cria um carbono positivo, né? Você quebrou o par de elétrons da ligação. E essa seta aqui parece estar mostrando que um carbono, uma espécie pobre, está atacando uma espécie rica, né? Então, o pobre não ataca rico. É o rico, né? O com excedente de elétrons ataca uma espécie pobre, tá? Por que que ele ataca o carbono? Porque de todos aqui, esse carbono é o que está com mais densidade de carga positiva. Aqui a gente tem uma ligação covalente polar, né? Carbono-oxigênio. Tem uma densidade de carga positiva no carbono, e aí você faz esse ataque. Então, CN ataca o carbono tem 8 elétrons já aqui, então eu preciso quebrar, mandar esse par de elétrons para outro lugar. Quebra esse par de elétrons da dupla e vai para o oxigênio. E eu tenho esse produto formado aqui. Esse tipo de reação, já adiantando, pessoal, é uma reação típica entre nucleófilo e eletrófilos. Aqui o nucleófilo, ele é uma espécie que pode ser não necessariamente um heteroátomo com carga negativa, pode ser um carbono com carga negativa. E o eletrófilo, quando que eu sei que é um eletrófilo, quando que eu sei que é um H+. O eletrófilo, ou um ácido, não é? Então, geralmente, quando não é H hidrogênio, em que esse nucleófilo está, ou uma base vai atacar, quando não é hidrogênio, se for outra espécie que não seja hidrogênio, provavelmente vai ser uma reação entre nucleófilos e eletrófilos. Então, a gente consegue identificar a reação também. Então, a gente tem, a princípio, falando bem por cima, pessoal, nessa disciplina introdutória, a gente vai ter basicamente 3 reações. As reações envolvendo nucleófilos e eletrófilos, reações ácido-base, e a gente pode ter reações em que houve apenas uma quebra de ligação. Tá? Então, são esses 3 tipos. Como eu consigo distinguir nucleófilo, eletrófilo e ácido-base? Ácido-base, provavelmente, principalmente na teoria de Bronsted, a gente vai ver uma espécie que vai ganhar um H+, e uma espécie que vai perder H+. Então, se você conseguir identificar formação de base conjugada, que perdeu um hidrogênio, uma espécie que ganhou H+, a gente está lidando com uma típica reação ácido-base. Agora, quando a gente tem uma reação em que houve uma formação de uma nova ligação, né, ó, formou uma nova ligação, é batata, que é uma reação entre nucleófilo e eletrófilo. Então, essa ligação nova formada está aqui, a reação nucleófilo-eletrófilo. Aqui fica um pouco difícil de ver, né? Porque aqui a gente está usando par de elétrons π aqui, mas se a gente considerar que foi formada uma ligação carbono e hidrogênio nova aqui, a gente pode considerar também entre a reação nucleófilo e eletrófilo. Essa primeira reação, a gente consegue identificar uma espécie que perdeu hidrogênio e a espécie que ganhou hidrogênio, né? Foi protonado e aqui foi desprotonado. Né? Então, isso aqui foi desprotonado e essa espécie foi protonado. Então, uma típica reação ácido-base. Essa terceira reação eu vou mostrar, acho que vai aparecendo já daqui a pouco. Ok? Então, a gente tem aqui, é o mesmo slide, as mesmas reações dos últimos slides. Então, a gente identifica a espécie rica, e pode ser um nucleófilo ou uma base. Nesse caso, é uma reação nucleófilo-eletrófilo. Então, o eletrófilo vai ser o hidrogênio, que ele tem uma densidade de carga positiva, e aqui o nucleófilo é o par de elétrons π, rico em elétrons. A maioria das reações orgânicas não vai fugir disso, pessoal. Vão ser sempre coisas ricas atacando espécies pobres, ou densidade de carga negativa sendo atraída por espécie com densidade de carga positiva. Então, é simplesmente o conceito puramente eletrostático. Então, espécies negativas atacando espécies positivas, espécies que têm um excedente de elétrons atacando espécies que conseguem receber esses elétrons, né? Não vai fugir muito disso, pessoal.
Muita gente acha que tem que decorar um monte de reações, mas se você bater o olho, identificar se é uma reação ácido-base a princípio ou se é uma reação nucleófilo-eletrófilo, você vai conseguir até prever que produto vai ser formado. Nesse caso que a gente estava explorando, a gente sempre colocava a estrutura do produto. Mas pode ser, mas o ideal é você bater o olho nos reagentes e prever que produto vai dar. Então vamos tentar fazer esse exercício. Então tentar prever que reação que é e que tipo de produto que vai dar. Com o pessoal da manhã, eu fui muito bonzinho, eu já dava a estrutura do produto. Mas aqui com vocês, vamos tentar fazer vamos aumentar um pouco a dificuldade e tentar adivinhar que produto que a gente espera nessa reação aqui. Alguém quer tentar fazer? Posso É bem. tentar. Fala aí, Otávio. Bom, a espécie pobre é aquele CH, né? O Isso, isopropil, cara. isso. Ele está E aí, deficiente no de caso, elétrons aqui. então, a água seria a parte rica, né? O oxigênio. Isso, Então, o que eu faria é pegar um dos pares de elétrons do oxigênio, atacar certo? esse carbono e eu não sei, eu separaria o hidrogênio. Então, eu preciso Não quebrar. lembro agora. Eu preciso quebrar alguma ligação aqui. É o que eu tô pensando. Calma aí. Eu vou escrevendo a estrutura, você vai pensando qual que seria. Tá. Vou desenhar um CH3, CH. Vamos pensar só nessa seta que eu fiz, Otávio. O que que vai dar aqui, então, por enquanto? Formaria uma dupla ligação entre o carbônio, entre dois carbonos, ali naquela outra molécula. E aí não precisaria tirar a ligação da água. Dupla ligação? Estou tentando ver aqui, mas. Ah, não. Você tá adiantando um exercício, Giovana. O próximo você vai perceber que vai. Ah, não, porque os carbonos já estão completos ali, não faz sentido. É mais simples que isso. Então, essa seta aqui do par de elétrons para o carbono, primeira coisa, que tipo de reação que é, Otávio? É nucleófilo, eletrófilo ou a reação ácido-base? Eu acho que é nucleófilo e trófilo. Isso. Então, a gente viu no slide Vai anterior. formar uma ligação entre os Vai formar dois. uma ligação. E que ligação vai ser? Vai ser entre esse carbono e o oxigênio, certo? Sim. Esse oxigênio, eu ainda tenho os dois hidrogênios ligados nele. Ah, então ele vai ficar positivo. Isso. Então, esse aqui é o produto da reação. Aham. Tá? É bem. Não tem tanta. Só transferiu a carga, né, de lugar. É sempre uma ligação. Por quê? Porque ele está rico em elétrons, essa espécie está pobre em elétrons. Então, eu vou fazer uma ligação com esse carbono, porque é esse carbono que está com a carga formal positiva, e eu tenho esse produto, certo? E a gente vai ver que existem muitas reações em que envolve mais de um mecanismo, mais de uma seta, pode formar intermediários. Isso aqui é uma estrutura que a gente não costuma ver muito, Ainda tá? mais quando pega a reação com catalisador, né? Fica mais Isso, complicado ainda, né? tá? Eu vou explicar que isso daqui continua ainda, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Obrigado, tá? Agora esse aqui, né? Só tem uma estrutura só e uma seta. Então, tenho 3 carbonos ligado esse carbono central, ligado a um bromo. Bem, vamos começar a analisar a molécula, né? Como a gente fez até agora. Então, aqui a gente tem uma ligação covalente polar, carbono positivo, densidade de carga positiva, e bromo, densidade de carga negativa. E ele não tá reagindo com nada. A carga negativa, tipo, os elétrons vai pro Bruno, ele fica negativo e o carbono fica positivo? Isso, Cauã. É isso aí. É bem simples, né? Então, a única coisa que eu consigo pensar aqui seria aquela terceira reação, que é só envolvendo quebra de ligação, tá? Então, quando a gente não tem duas espécies reagindo, é uma coisa só, é uma reação que envolve quebra para a formação de um carbocátion ou a saída, ou o que a gente chama de saída de grupo de saída. Então, quando você tem uma situação dessa e pergunta o que vai acontecer,
É só, nesse caso aqui, a gente só tem a saída do grupo de saída, uma quebra da ligação, e aí a gente vai formar... Poxa, estou misturando aqui as notações. Isso, mais Br-. Então, isso aqui se chama carbocátion. Isso aqui a gente chama de brometo, mas ele é conhecido também como grupo de saída. Então, qualquer coisa, qualquer átomo ligado ao carbono que sai, que quebra a ligação, e ele é formado, a gente chama isso de grupo de saída. Alguns livros chamam de grupo de partida. Mas como ele saiu, eu gosto mais de chamar de grupo de saída, tá? Outros chamam de grupo de partida. Esse aqui é mais difícil, esse é o caso mais difícil. Esse aqui a gente vai, vocês vão ver com mais detalhes em mecanismos de reações orgânicas, né? O que envolve essa química dos compostos carbonílicos é um capítulo à parte, porque tem muita reação de compostos carbonílicos. Bem, aqui a gente tem o hidrônio. O que é o hidrônio? É o H3O+, né? Que é uma forma mais correta de ilustrar o H+. E aqui, bem, aqui a gente já tem duas coisas reagindo, então provavelmente aquela reação de quebrar a ligação só não vai acontecer. E aí? Eu chutaria dizer que esse oxigênio ligado àquela carbonila perderia um dos pares de elétron. Uhum. E aí... Aqui eu tenho esse par de elétrons ou esse par de elétrons. Quem que vai... Então o Otávio, de novo, já identificou o rico, certo? Tá certo. Vou chamar isso aqui de rico. Vou chamar isso de pobre. Agora, no rico aqui, eu tenho 2 oxigênios que podem ser usados como doadores de par de elétrons, né? A fonte de elétrons. A gente precisa saber quem que é o mais rico dos 2 oxigênios. Aí, a dica para saber se eu uso esse ou esse, pessoal, presta atenção. É desenho de estrutura de ressonância. Se a gente pensar uma estrutura de ressonância disso aqui, só fazendo parênteses, eu pensaria, por exemplo, uma coisa assim, ó, certo? Certo. Então, eu teria O- e dupla O+ com uma outra ligação. Né? Não vou desenhar o resto aqui. Então, qual dos oxigênios tem o maior caráter, vamos dizer assim, Negativo, né? É o da carbonila. carbonila, de ressonância aqui. Contribui pouco, mas contribui. Então, esse par de elétrons desse oxigênio é o que vai ser mais usado. É o que vai ser usado, tá? Porque ele tem mais caráter negativo. Entendi. Agora, onde que ele vai atacar aqui no hidrônio, no H3O+? No oxigênio? Se você olhar bem aqui... Oi? É porque ele que tá pobre em elétrons, não? Sim. Só que, vamos supor, vamos fazer o que o Otávio está sugerindo aqui. Ele está sugerindo a gente atacar... Agora vou usar azul, tá? Para não ficar... Tá. Isso aqui, ó. Vou atacar no pobre, vou atacar no oxigênio. Uma daquelas regras que eu coloquei, ela está sendo... A gente não está obedecendo uma das regras, no caso. Do octeto? Do octeto. Olha esse oxigênio aqui. Esse oxigênio está com 2. Apesar de estar com uma carga positiva, tem um 2, 4, 6, 8. Ele conseguiria receber mais um par de elétrons para fazer mais uma ligação, para ganhar mais 2 elétrons? Não. Então, não. Esse caminho aqui não está muito legal, não. Primeiro eu teria que então romper a ligação com os hidrogênios. Ou, na verdade, atacar o hidrogênio, que aí o hidrogênio liberaria os elétrons para o oxigênio. Isso. Exatamente. Esse seria o jeito mais correto. Então, o par de elétrons vai atacar o hidrogênio. Essa ligação vai ser rompida para o oxigênio receber o par de elétrons. Então, o produto vai... Deixa eu ver se eu tenho o produto aqui. Opa, não tenho não. Então, os produtos seriam H3C, C dupla O, H, O, CH2, CH3, mais, aqui, essa espécie perdeu o hidrogênio, virou água.
Água é a base conjugada desse ácido aqui, tá? Então, a reação é uma reação ácido-base. Não muito comum, né? A gente não costuma ver. Isso aqui, como o slide está dizendo, é um ácido. E esse aqui é um éster, mas esse éster acabou agindo como base. Então, base, teoria de Lewis, né? Base ou de Bronsted. A base é uma espécie que vai ganhar um hidrogênio e o ácido é a espécie que perdeu o hidrogênio. Seria que ele desprotonou. A água, então, é a base conjugada dessa espécie aqui. Tá faltando alguma coisa? Pode falar? Acho que a carga no oxigênio, não? Isso. Então, tem uma outra regra, que além de obedecer a regra do octeto, é você também obedecer, tomar cuidado com o que a gente chama de balanço de carga. Era isso que você ia falar, Rebeca? Não, na verdade, eu tinha uma dúvida. Ah, E como o hidrogênio do H3, do H3, H3, ó, foi parar na outra molécula? como que ele foi Foi pela parar? transferência? É, porque ficou dupla OH e saiu o H da outra molécula. Então, Isso, quando você fez essa primeira seta azul, significa essa transferência? isso. Se eu tivesse que fazer na ordem, se eu tivesse que colocar as setas em ordem numérica, se eu contasse, fizesse uma sequência de setas, essa seta que eu coloquei 1 seria a primeira, e essa segunda seta seria a segunda. Então, o Tá. primeiro passo é formar uma ligação com esse hidrogênio, para fazer isso aqui. E aí, o segundo passo é quebrar a ligação para liberar a água. Não sei se eu te respondi. Na verdade, eu não entendi direito essa pergunta, Rebeca. Você quer saber de onde... É porque eu não entendi como. É porque quando você transferiu o par de elétrons para o H, eu não ia quebrar essa ligação com o H e mandar ele para o oxigênio. Eu ia deixar só o par de elétrons. Foi isso que eu imaginei. Mas, pelo que eu entendi, meio que Você não troca. ia quebrar essa ligação aqui? Não, eu não entendi por que quebrou. Porque hidrogênio ele só tem um elétron na camada de valência, Sim. né? E ele só consegue fazer uma ligação. E aí, quando você transferir um par, ele obrigatoriamente tem que quebrar. Porque senão vai ficar um hidrogênio com duas ligações. Certo. Tá? Essa ligação que eu fiz está aqui, OH. Tá? Eu fiz uma ligação usando esse par de elétrons. Uhum. E o par de elétrons que estava aqui foi para o oxigênio, porque senão o hidrogênio ele continuaria ligado com o resto da molécula de água. Uhum. Só que o hidrogênio não faz duas ligações, ele faz uma só, né? Uhum. Então a gente é obrigado a respeitar a regra do octeto, e no caso do hidrogênio é regra de 2 elétrons só, né? Sim. Tá? Eu falo regra do octeto, mas para o hidrogênio ele sempre vai fazer só uma ligação. Tá? Então o que eu fiz aqui, Rebeca, nada mais é que uma reação ácido-base. Eu peguei uma base que tem um par de elétrons livre, ou uma carga negativa, nesse caso é uma base neutra, e reagi com H+, tá? Tá. Só que esse H+, ele tá mascarado, né? Na verdade, eu estou usando o H3O+, que na verdade é o jeito mais correto de desenhar o H+, né? Tá bom. E aqui, ó, é como se eu usasse, resumindo a estrutura, porque acho que a estrutura assusta um pouco. É uma teoria ácido-base de Lewis, de Bronsted, né? A base vai ganhar o H+, e o ácido vai perder esse H+. Então, a base ganha o H+, né? E aí a gente coloca a carga forma positiva. Por que ele fica mais? Porque a água, que o balanço de carga precisa ser respeitado. Tá. E aí aqui Obrigada. virou água. Não sei se ficou mais claro agora. Ah, sim. Eu acabei não reparando nisso, mas agora ficou claro. Obrigada. Né? Ok, então aqui a gente tem uma reação ácido base. Essa reação aqui, apesar de parecer muito específica, é uma das primeiras coisas que acontecem quando a gente hidrolisa ésteres em meio ácido, tá? Então aqui é uma forma de deixar
essa carbonila, ele está reagindo com o catalisador é ácido, e uma próxima etapa aqui seria da hidrólise de éster, seria o ataque da água, na verdade. Mas isso aqui vocês vão ver mecanismos. Essa reação costuma acontecer muito nos sistemas biológicos, tá? Então, a hidrólise de éster acontece muito em bioquímica também. É catalisado por enzimas, total, mas aqui é só uma representação. Vamos fazer mais um, então. Aqui eu tenho, ó, aquela espécie, lembra desse trem aqui? Esse trem foi o produto, ele está aqui, ó. E se a gente pegar ele agora e agora reagir, vamos reagir só com água. E aí, o que vocês imaginariam pode acontecer? Vou dar a dica aqui, ó. A dica está falando que isso aqui é ácido, isso aqui é base. Tá? Então, é uma outra reação ácido-base. Então, Então, novamente... Pode falar, Pode falar. É que eu acho que se explicar mais bem. Então, o cis-par de elétron ia atacar um dos hidrogênios, e aí romperia a ligação... Que é igual o caso anterior, né? Igual o caso anterior. Igualzinho. Igualzinho não, mas é muito parecido. É como se fosse a reação de volta, né? Se a gente pensar na reação de volta, porque isso aqui é um equilíbrio, tá? Então, se a gente pensar na reação de volta, esse par de elétrons do oxigênio pode atacar esse hidrogênio, o par de elétrons vai para o oxigênio e a gente tem a reação de volta. É a mesma coisa aqui. Então, o par de elétrons do oxigênio ataca o hidrogênio. Então, aqui a gente tem o rico e o pobre. E aí, os produtos seriam... Deixa eu ver se está aqui. Não. Então, a gente vai ter o oxigênio... Vou desenhar do jeito que estava aqui antes. Esse hidrogênio ganhou um H+, e essa espécie aqui ficou neutra. CH, CH3, OH. Houve só uma transferência de hidrogênio, né? Como se o hidrogênio que estava aqui foi para cá. Então, quando você tem uma desprotonação e uma protonação, reação ácido-base. Você vê que não foi formada uma nova ligação, apesar de foi formada uma ligaçãozinha aqui, mas é como se a reação não tivesse, não ocorresse uma formação de uma ligação carbono com alguma coisa, então a gente só teve a transferência de hidrogênio, uma desprotonação e protonação. Não vai fugir muito disso, tá? Para essa disciplina a gente vai lidar bastante com reações ácido-base e reações nucleófilo-eletrófilo, e mais aquela reação de quebra de ligação. Vamos fazer mais um aqui. Isso está atrelado a um erro muito comum que a gente vê com alunos fazendo exercícios e provas, que eles esquecem também, além de fazer as setas no sentido errado, ou indo para o caminho errado, a gente vê também alguns casos em que há uma falta de setas. Então, essa reação já é um pouco mais complexa, tá? É uma reação que a gente chama de eliminação. A gente vai ver, provavelmente, daqui umas aulas. Aqui já tem algumas setas, e aqui, já para ajudar vocês, já tem os produtos. Então, eu tenho um brometo, então ele ganha um par de elétrons. Então, aqui, para representar a formação desse brometo, eu posso justificar pela quebra da ligação e o par de elétrons indo para o bromo. Então, aqui já está feito. Essa seta está ok. Como que chama isso aqui? Etóxido. Ele está com uma carga negativa. E aqui o produto dele é o etanol. Ele ganhou um hidrogênio. Então, está com uma carga de reação ácido-base, né? E aí, para indicar a reação ácido-base, isso aqui é rico. E ele pegou um hidrogênio aqui da molécula, esse aqui, para mostrar a formação da ligação oxigênio-hidrogênio. Ok? Qual é a seta que está faltando aqui, pessoal? Alguém sabe? Ele está relacionado à formação desse produto aqui, ó. A ligação do hidrogênio passa os elétrons para o carbono fica negativo. Daí o carbono usa a carga negativa para fazer a nova ligação. Isso. Então, se a gente não soubesse que formaria propeno, como seria uma reação ácido-base, eu teria que formar a base conjugada, né? Então, a base conjugada seria o que o Otávio estava sugerindo, fazer isso. Porque como é uma reação ácido-base, a base
que é o etóxido. Por que é isso aqui a base? Porque ele é rico em elétrons e está propenso a atacar uma espécie pobre. Atacou H+. Então, esse hidrogênio da molécula orgânica, ele vai pegar ele na forma de H+. Então, esse par de elétrons aqui vai para a espécie aqui do carbono. Então, eu teria isso aqui seria a possível base conjugada, né, dessa reação ácido-base. Só que se a gente olhar a cara do produto, a gente viu que saiu bromo, né, e eu tenho uma dupla ligação aqui, tá? Então, provavelmente, esse bromo, para ele sair desse jeito, ele tem que ter ele teve uma ajudinha dessa carga negativa. Então, essa carga negativa, provavelmente, eu uso para formar uma dupla, e aí, esse carbono aqui, que já tem 2 hidrogênios escondidos, ele não pode ficar com 5 ligações. Então, eu sou obrigado a quebrar a ligação mais polarizada. E o par de elétrons vai para o átomo mais eletronegativo, o bromo. Só que essa reação é uma reação que os físico-químicos, né, que mediram a velocidade, analisaram, investigaram a reação, eles perceberam que não dá tempo, não forma essa carga negativa. Então, o mecanismo mais correto, a seta que está faltando, é essa daqui. Então, essa seta aqui, indo para cá, esse par de elétrons vai ser usado para formar a dupla. Tá? Professor, por que ele não pode formar isso aqui? Então, aí vem a parte interessante dessas reações. É a gente investigar se envolve os químicos investigar essas reações ao extremo e começaram a ver se formava essas espécies negativas, se eles conseguiam ver alguma espécie negativa, um carbânion, né? Isso aqui seria um carbânion. Só que eles não conseguiam ver a formação do carbônio, eles conseguiam ver só essas aqui. E usaram parâmetros físico-químicos, como a lei de velocidade, para perceber que não havia formação de intermediários. Então, eles observaram que não formava intermediário. Então, para explicar a formação direta do alceno, você tem que usar essa seta a mais aqui e a saída do bromo desse jeito. Quando você tem várias setas no mecanismo, a gente costuma até dizer que esse mecanismo é um mecanismo que a gente diz concertado. Né? Ou, há uma série de setas, as setas acabam acaba formando aqui a ligação ao H, mas o par de elétrons, ao invés de formar uma conjugada, vai formar a dupla e depois sai o bromo aqui. Então, além da informação dos produtos, a gente teria que saber também a informação de que se forma ou não intermediários. Né? Se ao invés disso aqui, eu tivesse isso aqui como produto, aí seria só essa seta e não teria essa seta, né? Tá? Então, esse lance aqui de físico-química, a gente vai ver também a partir de quando falar de substituição. Tá, a regra do octeto, então, o pessoal costuma errar bastante, mas aqui eu usei o grupo nitro, mas isso aqui é mais para ressonância, né? Então, não esquecer sempre fazer as estruturas de ressonância. Muita gente acaba esquecendo de colocar olhando aqui, né, essa estrutura, aqui é a estrutura de Lewis do nitro, né, do grupo nitro. E se você colocar um par de elétrons, fica neutro, mas você vê aqui que o nitrogênio está com 10 elétrons, está com 5 ligações. Então, a gente precisa, não é o jeito correto, tá? Então, a gente, além de fazer isso, a gente é obrigado a fazer isso. Então, sempre contando os 8 elétrons em volta do átomo, né? No caso do nitrogênio, carbono, oxigênio. No caso do hidrogênio, são 2. Aqui, isso tem a ver um pouco com o que a gente viu lá no começo, né? Quando eu falei que rico ataca pobre, muitas vezes a gente acaba colocando a carga negativa indo atrás do átomo que está com uma carga formal positiva, como nesse caso. Se a gente olhar bem aqui, esse oxigênio está com 8 elétrons e ele vai ganhar mais 2, ele vai ficar com 10. Então, essa espécie aqui está errada, porque eu tenho um oxigênio com 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Então, não existe essa possibilidade aqui.
Então, a seta está errada. Então, é o sentido da seta que está errado. Quer dizer, aonde ele vai atacar que está errado. O sentido está certo. É o rico atacando o pobre. Então, aonde ele está apontando é que está errado. Tá? E aí, nesse caso, eu tenho até duas possibilidades de ele atacar, mas aqui já está indo para a próxima disciplina. Então, uma espécie rica, onde que ele pode atacar aqui? Se ele não pode atacar o oxigênio, porque ele vai fazer 10 ligações, ele tem que atacar em outro lugar. A outra possibilidade é ele atacar o carbono. Por que aqui? Porque eu sei que quando eu ataco aqui, eu vou ter que quebrar o par de elétrons aqui da dupla, porque eu tenho uma ligação pi aqui que pode ser rompida e ir para o oxigênio. E aí, se for por esse caminho, eu vou ter o H3C, CH3. Eu formei uma ligação nova, então é característica de uma reação nucleófilo-eletrófilo. Oxigênio, CH3. Enxergaram? Então a gente tem uma espécie rica atacando a espécie pobre, mas nem sempre o ataque vai ser justamente no átomo que contém a carga positiva, é isso que eu quero dizer. Ele vai atacar a espécie pobre, mas em outro átomo, por causa da regra do octeto, e nesse caso aqui, por causa da dupla ligação que pode doar elétrons para estabilizar a carga positiva. Existe mais uma possibilidade nessa mesma reação. Na verdade, eu não sei o que dá nessa reação, tá? Precisava ver depois. Mas existe um segundo caminho aqui possível. Alguém consegue enxergar? Eu fiz esse caminho em verde, tá? Mas existe um outro caminho aqui que quem descobrir é porque já está começando a ter a visão além do alcance. Atacar o carbono ligado ao oxigênio? Isso. Só O que Otávio enxergou. Se você fazer esse ataque aqui, ó. você liberar um H+, né? H+. Ou não? Professor, esse carbono está né? com 4 ligações, professor. Como que ele vai conseguir receber? Pois é. Se você atacar e quebrar essa ligação covalente... Aí fica o oxigênio negativo. E aí o oxigênio vai ganhar um par de elétrons. Então, nesse sentido roxo, eu vou ter o N-tripla-C. Ele vai fazer uma ligação com esse CH3 que eu estou colocando em roxo. Essa ligação aqui vai para o oxigênio. E aí, qual vai ser o outro produto? Acetona. Tá? Olha o balanço de carga aqui. Isso aqui é neutro, negativo, positivo. Tá? Então, tá tudo certinho. Tá? Então, eu tenho esses dois possíveis caminhos aqui. Na verdade, eu não sei qual que vai. Mas, se não me engano, acho que vai por aqui. Porque essa ligação... Os dois caminhos são possíveis, viu, pessoal? Mas eu acho que vai ser mais... Eu acho que vai ser a mais de baixo. Mas aí eu preciso lembrar... Eu esqueci muita coisa. Acho que desde 2000... A última vez que eu dei essa disciplina, acho que foi 2013. Faz muito tempo. Então, não esqueçam... verifique se todas as setas estão nas seções, ver se você não está desobedecendo a regra do octeto. No caso do hidrogênio, são apenas dois elétrons. E o balanço de carga sempre no final. Tudo bem, pessoal? Bem, tendo visto essa parte toda aí de reatividade, né? O exercício dessa semana vai ser focado muito nesse lance das setinhas. É um exercício um pouquinho diferente. Eu vou colocar várias estruturas com setas já definidas. E é só vocês conseguirem visualizar que tipo de produto vai ser gerado, tá? Assim, é mais um exercício que não requer muito conhecimento. É mais saber que a seta significa um par de elétrons, se está ocorrendo formação de ligação ou quebra de ligação. Tá? O exercício é bem tranquilo. Então, visto essa parte toda de setas, de regras, né, a gente vai começar agora a lidar com os tipos de reações. O tipo de reação que a gente vai ver hoje é de substituição. Dentro das reações de substituição, a gente tem as nucleofílicas e as eletrofílicas. Existem outros tipos, mas são as duas principais.
Hoje a gente vai lidar com a substituição nucleofílica, que é simbolizada pelo SN. Dentro da substituição nucleofílica, eu posso ter as de dois tipos, a SN1 e a SN2. E hoje a aula vai ser só focada nesses dois tipos de reações. Substituição, como o próprio nome já diz, consiste em você substituir um grupo pelo outro. Então, aqui a gente, vamos, sem falar ainda os termos formais, eu tenho o nu, o x, o nu trocou pelo x, né, entrou no lugar do x do carbono, e o x ficou sozinho. Então, ele substituiu o x aqui. Tá? Nesse caso, é uma substituição nucleofílica. Então, o que está sendo substituído é o grupo está sendo substituído por um nucleófilo. Então, a reação de substituição envolve a adição de um nucleófilo, e ele que vai ser o que vai substituir o seu grupo que está ligado ao carbono. Esse grupo que sai, a gente costuma chamar de grupo de saída ou grupo de partida. Essa é a equação geral. Fazendo uma abstração, por que existem dois tipos, né? Então, fazendo uma analogia bem simples, é como se você tivesse, vamos supor que você vai pegar o trem, e esse trem só vai conseguir entrar se sair alguém. Então, tem duas maneiras. Se você está numa estação em que a porta onde vai sair a pessoa para você entrar é a mesma, você vai ter que esperar a pessoa sair para você entrar, certo? A princípio. E existem estações de trem que você consegue, se tiver as duas portas, você pode entrar ao mesmo tempo que a pessoa sair, você não precisa esperar a outra pessoa sair. Esses são os dois tipos de mecanismos de substituição nucleofílica. Você espera o grupo de saída primeiro, para você entrar, e existe a outra forma de substituir, que ao mesmo tempo você vai atacar, a outra pessoa vai sair, ou o grupo de saída vai sair. Tá? Então, esse primeiro tipo que eu falei, a gente chama de 1 e o outro de 2. O 1 é aquele lance, então você espera o grupo de saída sair primeiro, ele saiu, envolve aquele mecanismo, aquela terceira reação, né, que eu falei para vocês, que é a quebra da ligação, formam essa espécie. Então, essa aqui é uma etapa, a primeira etapa. E aqui é a segunda etapa, saiu o grupo de saída, agora eu pego o nucleófilo, que eu estou reagindo, para atacar nele, olha a seta, rico atacando pobre, e eu tenho a ligação carbono-nucleófilo formado. O interessante dessa reação SN1 é que envolveu o carbocátion. E o carbocátion, ele é o que a gente costuma chamar de intermediário. Eu vou falar com mais detalhes o que é um intermediário. No caso da SN2, é a reação em que, ao mesmo tempo que eu tenho um ataque do nucleófilo ao carbono, ao mesmo tempo vai sair o grupo de saída. Então, eu tenho duas setas na reação. A seta de ataque e a seta da quebra da ligação carbono-X. Tá? Então, aqui ele não esperou para sair o X. Ele, ao mesmo tempo que ele ataca, ele acaba saindo. Então, nesse tipo de mecanismo, a gente não tem intermediário. Tá? Então, são os dois tipos principais de substituição. Como que eles conseguiram descrever esses dois mecanismos? Como que eles conseguiram ver se vai para um caminho ou por outro, né? Físico-química. Então, a gente mede, isso aqui vocês viram, eu espero que vocês tenham visto isso, que na parte de cinética, o professor, creio eu, jogou para vocês a lei de velocidade. Quando você tem uma reação AB dando C e D, ou A virando B, vamos pegar uma reação mais simples, A virando B, existe o que a gente chama de lei de velocidade, que é dada pela fórmula velocidade igual a constante de velocidade vezes a concentração do reagente elevado à ordem de reação, que não necessariamente é o coeficiente estequiométrico. Não sei se vocês estão lembrando disso. Essa lei de velocidade, não sei se vocês já pararam para perguntar, para que serve isso, né? Isso aqui ele dá pistas de como a reação está acontecendo, ele dá pistas do mecanismo, pessoal. É um parâmetro bastante interessante. E esse uso para determinar mecanismos, a gente está usando aqui agora em FRO. Então, se a lei de velocidade de uma determinada reação de substituição
for proporcional apenas à concentração do substrato, ela vai dar por um caminho, só que existem reações de substituição em que a lei de velocidade depende do substrato e também do nucleófilo. Tá? Porque a equação geral é essa aqui. Nucleófilo, substrato, produto de substituição e grupo de saída. Então, você pode ter, naquelas duas formas, SN1 e SN2, você vai ter duas leis de velocidade diferentes. Agora, a gente precisa saber qual dessas duas aqui é o SN1 e qual dessa aqui é SN2. É fácil de saber. Olhando para a cara da lei de velocidade, quando ele depende só do substrato, significa que a reação, a etapa mais lenta é uma reação que só depende dele. Agora, se você tem uma lei de velocidade que depende dos dois para acontecer, provavelmente depende das duas, obviamente, depende das duas espécies para a reação acontecer. E essa reação aqui é como se dependesse só do substrato para a reação acontecer. Quando que isso acontece? Na SN1. E quando que isso aqui acontece? Na SN2. Se vocês pararem para olhar, quando a gente representa essas leis de velocidade na forma de coordenada de reação, a gente vai ter mais ou menos isso. Lembra lá atrás na SN1, que envolve a formação do carbocátion, né? Isso aqui é o intermediário. Quando a gente representa graficamente a formação de um intermediário nessa curva típica de coordenada de reação, o intermediário vai ser sempre esse vale aqui, ó, uma coordenada de reação. Professor, aqui o que você está falando? O que é coordenada de reação? Coordenada de reação é uma forma de representar graficamente os parâmetros energéticos, os reagentes e os produtos. Daqui a gente vai saber se a reação vai ser exotérmica ou endotérmica, se vai ser termodinâmica, se vai ser exergônica ou endergônica, se vai ser... Vai depender muito do parâmetro de energia que a gente está analisando. Se vai ser ΔH, ΔG, ΔS, mas ele está muito relacionado a como que a reação está acontecendo, em termos de energia. E olha só, vamos supor que aqui está a energia dos reagentes, eu tenho a energia do intermediário mais alta, né, que é um carbocátion. O carbocátion geralmente são espécies carregadas geralmente são mais instáveis que espécies neutras. E aqui eu tenho mais duas, uma lombadinha aqui no final, porque aqui é uma reação onde o nucleófilo é água, tá? Então aqui é um caso que não foi muito feliz aqui, mas tudo bem. O que eu quero mostrar aqui é que nesse gráfico, nessa coordenada de reação de SN1, como envolve a formação do carbocátion, você vê que a primeira etapa que a gente viu lá atrás, eu deveria ter voltado para cá, pessoal, é só depende dele, né? Então, por isso que a lei de velocidade a lei de velocidade de uma reação SN1 só depende do reagente. Então, dá para descobrir experimentalmente se uma reação vai ser via SN1 ou SN2, descobrindo a lei de velocidade. Se a lei de velocidade depender só do substrato, é porque eu estou lidando com um mecanismo onde a primeira etapa só depende dele para a reação acontecer. E nesse segundo caso, como a reação depende do substrato e do nucleófilo, é porque existe as duas espécies estão envolvidas no mecanismo, que é esse mecanismo onde, ao mesmo tempo que ataca, o grupo de saída sai. Tá? Eu estou repetindo muita coisa aqui, tá difícil essa aula aqui. Então, voltando aqui, quando eu tenho o intermediário, e você vê que aqui, ó, eu tenho um gap de energia bastante alto, significando que é uma etapa lenta, né? Então, por isso que a lei de velocidade que depende só do substrato, né? Enquanto que aqui na SN2, eu não tenho formação de substrato, eu tenho de intermediário. Eu tenho uma reação reagente virando produto. É óbvio que eu tenho uma energia do estado de transição, né? Energia necessária para a reação acontecer, energia de ativação, né? Mas eu não tenho nenhum vale, né, indicando a formação de um intermediário. Então, os físico-químicos, eles descobrem as leis de velocidade, propõem essas curvas de reação e propõem o mecanismo. Nesse caso aqui, como não houve intermediário, é o mecanismo SN2. Aqui, como envolveu o intermediário, é o mecanismo SN1. Tá? Isso aqui que é esse desenho aqui em colchetes e essa cruz aqui parece uma pipa.
Então, esse ponto mais alto de uma reação SN2, muita gente acha que isso aqui é o intermediário, mas na verdade isso aqui é o que a gente chama de estágio de transição. Muita gente confunde estágio de transição com intermediário. O estágio de transição é o ponto mais alto aqui da coordenada de reação, onde as ligações estão sendo formadas e rompidas ao mesmo tempo. Ele é diferente do intermediário, pessoal. Quem esqueceu um pouco de TQ, intermediário vai ser aquela espécie que tem um tempo de vida, ele é um pouquinho estável, né, representado pelo vale, que pode sofrer uma reação subsequente ou voltar para ser o reagente. Tá? Então, isso aqui, toda vez que tem um vale, é um intermediário. Quando não tem vale, é só estado de transição. Aqui a gente tem o estado de transição da primeira etapa e a gente tem o estado de transição da segunda etapa. Tá? O estado de transição dessa primeira etapa é a iminência de quebrar a ligação que faz parte do mecanismo da primeira etapa, que saiu o grupo de saída. Tá? E aqui, o estado de transição está bonitinho, assim, porque ao mesmo tempo que eu estou atacando o nucleófilo, eu estou quebrando a ligação carbono no grupo de saída. Tudo bem? Não sei se vocês estão acordados aí. Tudo sim, nossa, dá pra entender sim. E aí, essas reações de substituição nucleofílica tem muitos detalhes que os livros textos costumam colocar. Eu acho que esse é um tópico muito clássico, que toda a disciplina de orgânico, o professor vai apresentar para vocês, reações de substituição nucleofílica, né? Eu acho que isso aqui está caindo um pouco, esse formato eu acho que está ficando muito monótono, eu acho meio monótono, reclamo aí com o pessoal da manhã também, que eu não gosto de ficar só informando para vocês o que é uma coisa e o que é outra, né? O ideal é tentar chegar a pensar. Então, a partir de TQ, a partir dessas curvas, tentar bolar o mecanismo, né? Mas eu acabei dando o mecanismo antes das informações. E dependendo, então, do que são o nucleófilo e o substrato, a gente pode prever a reatividade, se uma reação vai ir por mais esse caminho ou por esse caminho. Tá? Então, você vai fazer uma reação de substituição nucleofílica. Como que eu vou saber? Como que eu posso prever se a reação vai ser por um caminho ou por outro? Então, uma maneira de prever a reatividade é analisando o substrato. Quando você tem substratos muito ramificados, a tendência é ele ir para o SN1. Quando você tem substratos pouco ramificados, com bastante hidrogênio, ou só com carbono, ligado ao carbono do grupo de saída, a tendência aí é por SN2. Então, a gente tem uma escala aqui de reatividade. Quanto mais substituído for aqui no caso aqui um aleto, né? Estou chamando aleto, mas pode acontecer com outros grupos. Aletos terciários reagem mais via SN1, depois os aletos secundários, depois os primários e o metil. Enquanto que uma SN2, ele prefere reagir com carbono só ligado a hidrogênios, depois com 1, 2 e 3. O importante é explicar por que SN1 prefere substratos bastante substituídos, bastante ramificados, e SN2 prefere um substrato mais livre. Isso tem a ver com dois tópicos que a gente viu lá atrás em acidez e basicidade. Uma delas é o impedimento estérico, né? No mais SN2, quanto menor o impedimento estérico, maior a tendência de reagir via SN2. Por que impedimento estérico aparece aqui? Se vocês olharem lá atrás, esse ataque aqui do nucleófilo com o carbono e a saída do grupo de saída, para que você consiga ir por esse caminho, esses substituintes aqui do carbono, eles têm que ser os menores possível. Tá? Se for muito volumoso, você vai causar impedimento estérico, e aí você vai acabar preferindo, a reação vai preferir por esse caminho, vai formar o carbocate e depois ele vai atacar. Então, essa é uma das justificativas. Então, o impedimento estérico, ela atrapalha a chegada do nucleófilo ao carbono, ele precisa chegar no carbono, para depois sair o grupo de saída, né? Ao mesmo tempo que ele ataca, vai sair o grupo de saída. Se tiver muitos grupos aqui, vai atrapalhar. Outro motivo é
um efeito indutivo bastante específico que a gente chama de hiperconjugação. Lembra lá atrás, na aula de acidez e basicidade, onde uma das maneiras de estabilizar bases conjugadas, eu expliquei que era o efeito indutivo? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de efeito indutivo contrário, porque a gente tem a formação de uma espécie positiva, um carbocátion, né? Então, que tipo de espécies aqui ligadas a esse carbono ajudaria a estabilizar a carga positiva? Espécies que doam ou retiram elétrons. Se você tiver grupos que doam elétrons, essa carga vai ficar mais estável. Agora, se você tiver grupos que retiram elétrons, essa carga vai ficar menos estável, né? Fazendo a mesma analogia com espécies negativas. Você tem uma espécie negativa. Se você tiver grupos que repuxam esses elétrons, você vai ajudar a estabilizar a carga negativa. Mas aqui a gente está lidando com cargas positivas, né? Então, se você tiver grupos que doam elétrons para o carbono, você vai ajudar a estabilizar a carga. Que tipo de grupos doam elétrons? O próprio carbono. Então, se você tiver grupos, quanto mais carbonos estiverem ligados a esse carbono com carga positiva, mais estável ele vai ser. Não? Então, é um efeito indutivo. Eu diria que isso aqui é um efeito indutivo. Mas o que é essa bendita... Por que eles criaram esse nome aqui para complicar mais ainda? Hiperconjugação. Hiperconjugação é esse efeito indutivo que eu estou mostrando aqui, só que eles fazem isso no ponto de vista de orbitais. Calma. Se você olhar o carbono, aqui está o carbono carbocátion, tá? Carbono carbocátion, ele tem uma geometria trigonal planar e ele tem um orbital P vazio. Estava vazia aqui, vazio. Tá, então esse aqui é um orbital vazio. Tá, é um orbital P, né, pela forma. E aqui ele está ligando ao carbono com o seu orbital sp3, fazendo uma ligação com o orbital S do hidrogênio, uma ligação carbono-hidrogênio. Tá? Então, essa setinha que eu estou mostrando aqui em vermelho é justamente, se a gente tivesse que ilustrar isso aqui através de orbitais, seria mais ou menos isso aqui. Essa sobreposição, aqui eu tenho um par de elétrons, certo? Então, como essa ligação está rica em elétrons, essa sobreposição de orbitais com o orbital vazio ajuda a estabilizar isso aqui. Então, hiperconjugação nada mais é que um efeito indutivo sendo ilustrado através dos orbitais. Dessa doação de elétrons que eu falo que o carbono faz, é por causa dos orbitais das ligações sigma, né? Isso aqui é uma ligação sigma, envolvendo sp3s, e a nuvem eletrônica aqui está ajudando a estabilizar esse orbital P vazio. Vou avançar mais uns 2, 3 slides, depois eu vou continuar a aula que vem, porque acho que está ficando bem pesado. Eu tenho umas curiosidades sobre as duas reações, SN1 e SN2, quanto, por exemplo, a estereoquímica. Vamos supor que você vai fazer uma SN1 envolvendo um composto quiral. Aqui, 2 bromo-butano. O bromo está aqui, prioridade 1, 2, 3, tirando anti-horário, S, beleza, está certinho. A gente vai fazer uma reação de SN1, a gente vai substituir o bromo por água, que na verdade ele vira OH no final aqui, tá? E olha o que acontece, se você pegar o composto quiral, então, entre o R e o S, você pegar só o S e reagir com esse nucleófilo em condições de SN1, eu vou ter uma mistura de R e S. Nossa, como que isso aconteceu? Então, se a gente pensar lá atrás no carbocátion, a primeira etapa é a saída do grupo de saída. Vou formar um carbocátion. Se vocês lembrarem no slide anterior, a estrutura do carbocátion, ele é uma estrutura planar. Tá? Tem uma geometria planar. Isso faz com que o nucleófilo possa atacar tanto por cima como por baixo. Então, como você tem um plano, o nucleófilo pode atacar por baixo ou por cima. E aí, por isso que você vai dar os dois produtos. Então, se você fizer esse exercício, desenhar o ataque, desenhar o carbocátion por inteiro e mostrar
o ataque por cima, qual dos enantiômeros vai ser formado, você pode fazer esse exercício. Então, você mostra o ataque aqui por cima, vai dar um enantiômero, o ataque por baixo vai dar outro enantiômero. No caso da SN2, se vocês olharem aqui, lembrando que o mecanismo é um mecanismo concertado, onde o ataque do nucleófilo ocorre por trás, onde está o grupo de saída, né? Ele não vai atacar no mesmo lado de encontro ao grupo de saída. Ele geralmente tem um ataque específico por trás, onde está o grupo de saída. Esse ataque por trás, ele faz com que ele leve apenas a um único isômero, um enantiômero, no caso, né, dos dois possíveis. Tá? Como ele atacou por trás, se você fizer agora a análise da configuração aqui, RS, você vai descobrir que aqui eu parti de S e agora ele virou R. Né? Eu meio que inverti a configuração. Então, uma forma de você distinguir de SN1 e SN2, se uma reação está indo por um caminho ou por outro, é reagir, por exemplo, com o composto quiral e ver se vai dar mistura. Se der mistura, foi uma SN1 que você fez. Se der um produto só com a configuração invertida, foi uma SN2 que você fez. Tá? Professor, foi praticamente a mesma reação. Como que eu consigo criar uma condição SN2 e como eu consigo criar uma condição SN1? Tem uma dica aqui que é o nucleófilo. Eu usei o nucleófilo OH- e aqui eu usei o nucleófilo água. Então, aqui uma dica para você forçar a condição SN2 é reagindo com um nucleófilo mais forte. Tá? Então, aqui é um nucleófilo forte. Eu já estou adiantando o conceito que a gente vai ver na próxima aula. Então, para você dirigir uma reação para SN1, se usa algumas condições, existem algumas condições que favoreçam a condição SN1 e existem condições que favoreçam a SN2. Tá? Uma das condições aqui é você aumentar a força do nucleófilo. Aqui esse efeito do solvente eu não vou comentar muito. Aqui é uma informação que é jogada para vocês, mas como você tem uma reação que forma cargas em SN1, né, espécies carregadas, essa reação SN1 ela vai ser favorecida principalmente quando você tem solventes que ajudam a estabilizar essas cargas aqui. Então, se você tiver solventes polares que façam interações íon dipolo, ele vai favorecer SN1. Né? E se você tiver ainda polares próticos, ou seja, que tenham hidrogênios, vai ser mais favorecido ainda. Aqui é um detalhe do detalhe, porque pode ser que ocorra pode ser que o substrato seja carregado. A polaridade do solvente pode diminuir a reação, porque você pode levar a espécies em que o grupo de saídas pode ser até neutro, dependendo do caso. Tá? Aqui, por exemplo, aqui eu tenho um caso de SN1 e SN2, né? Então, aqui no caso SN2, você vê que os produtos aqui são neutros, só que os reagentes são carregados. E aqui a gente tem um caso em que os reagentes são neutros e o produto é carregado. Então, a escolha do solvente é importante para fazer essas duas reações, seja SN1 ou SN2. Então, se você tiver um solvente que ajuda a estabilizar mais espécies neutras do que espécies carregadas, você vai, para essa reação específica, você vai precisar de um solvente que não tenha hidrogênios, senão ele vai interagir com o solvente e não vai reagir entre eles. Né? Então, um solvente polar, porque as espécies têm uma certa polaridade, mas não tem hidrogênios, porque senão vai interagir só com esses dois aqui. Nesse outro caso aqui, é o contrário, né? Você precisa de solventes polares, por causa da formação de cargas, mas que tenham hidrogênios para fazer uma interação, no caso aqui, uma interação tipo ligação de hidrogênio, um antipolo mais forte, né? Então, aqui a escolha do solvente polar prótico ou aprótico é importante. Por que não pode ser um solvente apolar? Porque solventes apolares não conseguiriam dissolver os reagentes para a reação acontecer. Então, tem a questão da polaridade do solvente. Então, ainda analisando a reatividade do substrato, muitos livros acabam separando
classificando o tipo de reagente para cada tipo de reação. Então, os que tiverem menor impedimento estérico vão reagir preferencialmente via SN2, né? Reagentes bastante ramificados ou contendo substituintes bastante volumosos vão preferir fazer via SN1, né? Então, haletos terciários, né? Todos eles são terciários, terciários, terciários. Agora, pode ser reações que a gente tem uma competição entre os dois mecanismos, SN1 e SN2. Então, haletos secundários, a gente sempre vai ter que analisar outros fatores, qual que é o solvente, qual que é a força do nucleófilo, tá? Haletos primários mais ligados a anéis aromáticos também pode ir para um ou pode ir para o outro, depende muito do X, depende do nucleófilo, depende do solvente, e assim vai. Existe um caso em que não vai nem para SN2 nem SN1. Tá? Se vocês observarem aqui, o carbono, todos esses carbonos são sp3. sp3, aqui é sp3, sp3. Enquanto que aqui, a gente tem carbonos sp2, né? Então, carbonos sp2 não fazem reações de SN1 e nem SN2. Eles podem reagir de outra maneira, por outros mecanismos. Mas nesse caso aqui, SN1 e SN2 não reagem para esses dois tipos de substratos. Aula que vem, pessoal, a gente vai começar daqui e eu vou começar a comentar, então, os detalhes dos detalhes dessas reações de SN1 e SN2. Então, eu vou pegar esse grupo e aí a gente vai ver, olhando para a condição reacional, a gente consegue prever se vai realmente ir por esse caminho ou por esse outro, tá? Para ir só SN2, substratos bem desimpedidos, vai para SN2. Substratos bastante impedidos ou bastante ramificados, vai preferir para SN1. Agora, substratos que podem ir para um caminho para o outro, a gente precisa analisar os outros fatores, e é isso que a gente vai ver na aula que vem. Tudo bem? Beleza, professor. Eu vou parar aqui porque senão vai ficar muito conteúdo, só uma aula. Dúvidas? O exercício dessa semana ainda não envolve SN1 e SN2, tá? Provavelmente o exercício da semana que vem vai envolver isso, substituição e eliminação. Então, o exercício da semana é mais tranquilo, pessoal. Então, vai ter lá, vão ter vários itens, mas eu acho que vocês vão conseguir fazer com uma certa rapidez. E vocês podem usar o ChemDraw para resolver o exercício, ou fazer à mão também. Quem quiser fazer à mão, pode fazer à mão, ou usar o ChemDraw e colar. Tá bom? Beleza. Vai ser tipo das reações para treinar, duplas setas e tal? Isso, eu vou soltar no Classroom amanhã. E aí a gente vou dar o prazo mais ou menos de uma semana para vocês fazerem. Vai ser coisa simples, é o lance das setas de novo, tá? Ok. Tranquilo. Tá, joia, pessoal. Vou interromper a gravação.